Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Face Pod. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é um podcast que traz aqui algumas personalidades que, como profissão, como rotina, mudam, transformam a vida de outras pessoas. E aqui o objetivo é fazer com que esse conteúdo chegue para alguns jovens que estão procurando uma profissão, uma especialização, ou mesmo para aquele profissional já experiente que vê aqui um conteúdo, queira se aprofundar um pouco mais, que a gente possa conectar os nossos convidados a esses profissionais já experientes. Mas o principal objetivo aqui é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Para aquela pessoa que se identifica com alguma dor, com alguma deformidade, que vê algum dos nossos convidados tratando por aqui. E esse é o objetivo, que chegue para essas pessoas e que a gente também possa conectar essas pessoas aos nossos convidados. E isso já vem acontecendo. Essas pessoas já estão se identificando, estão entrando em contato conosco, a gente faz a ponte com os nossos convidados e toda essa roda já está girando, o que faz a gente já ter parte do nosso objetivo concluído. Para que isso possa acontecer, a gente tem alguns pilares, toda a nossa equipe aqui de produção atrás das câmeras e também os nossos patrocinadores. Então eu conto aqui com a ilustre presença da MaxFix, um excelente material de fixação nacional produzido aqui no Brasil, produzido na Sartori, com uma boa pega de parafuso, opções de placa muito boas, uma boa aceitação dos convênios, cirurgiões que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. E também excelente custo-benefício para os distribuidores que estão espalhados aí no Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho mais deles aqui. E um outro apoiador que nós temos é a Ortoface, também todas as alternativas de material para buco-maxilo, prótese de ATM, implantes definitivos, também é com a Ortoface, distribuindo no Brasil todo. Dito isso, uma coisa que eu estava esquecendo, e vai soar como surpresa, nós estamos na TV aberta também. Então, na TV+, que lá nos canais do Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a gente está lá a partir de meio-dia, disputando com o Globo Esporte e Jornal Hoje, Gisele. Tamo chique, cara. Muito bem, vamos para mais um episódio aqui. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o professor Dr. João Carlini. Seja muito bem-vindo. Obrigadíssimo pelo convite. Eu que fico lisonjeado com ser convidado a participar de um podcast, que para a gente sempre é novidade, né? Tudo isso é diferente, mas tudo que é para a gente aparecer e colaborar com a parceria que a gente já tem de muitos e muitos anos, estamos aqui para ajudar. Que honra. Mas você já está quase que acostumado aí com o podcast? Não, já tá... não estou não. Não é a minha praia. Minha Nunca praia se é acostuma outra. com isso, né? É diferente. São novas mídias, né? Novas maneiras de você aparecer, né? Porque a gente não tinha essa rotina há alguns anos e agora o mercado empurra para isso. É né? isso. Mas a gente tem a nossa maneira de agir, maneira de atuar, que eu acho que funciona bem ainda. E se comunica super bem. Você nasceu aqui, doutor? Não, eu sou iratiense. Ah, você é de Nasci Irati? em Irati. Eu nasci lá em 1967. Fiquei lá na minha infância, vim para Curitiba com 13 anos de idade. Vim fazer aqui o 2º grau. Mas a minha escola lá foi maravilhosa. Minha escola dentro de casa, minha escola Nossa Senhora das Graças, grupo escolar Duque de Caxias, gente de altíssimo gabarito, professores altamente qualificados que tiveram uma influência fantástica na minha formação, que me ajudaram demais. O ensino médio foi lá? Tudo foi lá. E tem amigos de lá ainda? Tem vários amigos, vários dentistas, colegas meus lá que são da velha guarda lá. A cidade modificou um pouquinho, cresceu um pouquinho, né? Tem várias clínicas hoje, mas eu tenho muitos amigos lá, tenho parcerias de trabalho, inclusive, com alguns ortodontistas lá. Tenho muitos amigos lá. E volta com frequência para lá para visitar? Não, hoje menos, né? Mais hoje trabalho. Menos, por causa da família também, né? A minha família foi diminuindo um pouquinho, né? Mas ainda tem alguns parentes lá e a gente vai, quando dá, a gente aparece lá. Irati hoje cresceu muito, né? Cresceu. Tem a Unicentro lá, né? Que é a universidade lá do Sim. estadual, que deu um up na cidade, deu uma movimentada na cidade assim, mas assim, tem já colegas bucomaxilofaciais lá que trabalham lá,
né? Então, eu acho que deu uma crescida, mas eu não tenho muito contato, eu sou mais curitibano do que iratiense hoje, mas o coração é de Irati. Mas na sua época era na zona rural mesmo, já Era mais tinha... tranquilo, era menor, né? A cidade era mais, né, colonial, era uma coisa, todo mundo se conhecia, ainda existe isso, né? E por causa da família, né? Meus pais e tudo mais. Depois a gente vem para cá, vai se desligando aos pouquinhos. Eu acho que são ciclos que vão se fechando e novos ciclos vão se abrindo, né? Que você faz uma época que você não queria. Eu lembro quando eu estudava lá, e aliás, eu estudava aqui em Curitiba e morava lá. Pô, era uma desgraça vir para Curitiba. Depois vai soltando esse cordão umbilical, daí você quer ficar mais aqui em Curitiba, e daí depois de Curitiba você vai para outros lugares, e enfim, são ciclos de vida que você vai curtindo, que você vai ter, amizades que algumas vão passar e algumas ficam, né? Algumas Sim. ficam para o resto da vida. Às vezes você não conversa com eles diariamente, mas são pessoas que se ligam na hora, Já lembra são de um monte demais. de história. Agora, recentemente, conversei com um amigo meu que mora há 30 anos na Itália, de lá de Irati, que me ligou, ó, tô aqui e tal, não sei o quê. Poxa, então são amizades que não se acabam, não. São de família já, né? Você fez o ensino médio lá e veio para Curitiba. Não, eu fiz o básico, né? Eu fiz o ginasial, depois o segundo grau eu fiz aqui. Tá. Veio eu e meu irmão estudar aqui. Aí eu fiz primeiro, segundo, terceiro ano. E naquela época, nós somos 5 irmãos, né? A gente não tinha muitas condições e era assim, uma chance para cada um, né? Tinha que agarrar essa chance, cada um tinha uma chance, tinha que agarrar, né? Eu me agarrei o máximo que eu pude e, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui passar no primeiro vestibular, na Federal, e foi muito legal. E aí começou um novo ciclo da vida, né? Você já sabia o que queria antes de fazer o vestibular? Todo mundo me pergunta isso e na minha família não tem ninguém da área de odontologia. Eu tenho amigos que talvez, né, foi o meu dentista, né, que influenciou de uma certa maneira, mas não tinha nenhuma motivação. E muitos perguntaram, mas por que você não fez medicina? Não sei o quê. Eu nunca tive essa intenção. Eu acho que a odontologia, não sei, me vestiu bem. Já te completava. Já me completava e caiu como uma luva para mim. Assim, eu sou totalmente realizado naquilo que eu faço, desde a época da faculdade até hoje com a especialização e com tudo que aconteceu na minha vida. Estou totalmente realizado, não vejo necessidade nenhuma de acrescentar mais nenhuma formação. Teus irmãos também não seguiram essa linha? Tem uma irmã que é ortodontista famosa no Rio de Janeiro, foi na minha linha quando eu fiz a residência no Rio de Janeiro. Quando eu terminei, ela entrou na ortodontia na UERJ também. E ela é super famosa, se deu muito bem na profissão. Ela é ótima, atende lá os globais lá. É mesmo? Só atende artista? Não, ela é excelente profissional. Que legal. Altíssimo gabarito. Os outros foram para outras áreas, de engenharia, de nutrição, de advocacia. Mas e você comentou que teve muita dificuldade lá, né? E a chance tinha que agarrar, ou era aquela... Ou era aquela, né? Eu lembro quando a gente passou no vestibular, que graças a Deus deu tudo certo, aí tinha dificuldade de cursar aqui, né? Aí depois deu tudo certo. Deus vai colocando algumas pessoas na vida da gente, né? Que a gente não consegue entender naquele momento. E depois as peças vão se encaixando, né? Então, alguns professores, por exemplo, um que foi meu guru aqui na universidade, o professor Manuel Eduardo Correia Costa, já recém-falecido, foi o meu guru. Quando eu falei, eu quero fazer cirurgia, ele falou, não, você vai fazer aqui, você vai fazer assado, você vai fazer acolá, você vai para o Rio de Janeiro fazer. E você sabe que as peças vão se encaixando de uma maneira assim fantástica e tudo casou de uma maneira fantástica na minha vida. Assim, eu não posso reclamar de uma vírgula, só tenho que agradecer. Porque as coisas aconteceram tudo muito certo, sabe? Eu saí da faculdade, eu tinha feito a prova no Rio, não passei. Né? Logo que saí da faculdade. Estava muito cru também, né? Sim. E aí eu não tinha onde ir, né? Aí eu fui para as Forças Armadas. Naquela época a gente se tinha uma chancezinha nas Forças Armadas. Fui para a Marinha. Fui servir a Marinha. Lá em Florianópolis, depois em Rio Grande do Sul. Quando eu estava na Marinha, surgiu a possibilidade de eu ficar na Marinha. Mas eu estudei esse ano todo para fazer a prova no Rio de Janeiro para bucomaxilo na UERJ. E eu passei na Escola de Saúde da Marinha e passei na UERJ. Quando eu falei que passei na Escola de Saúde, todo mundo falou, não, você vai fazer Escola de Saúde, você vai ganhar dinheiro. Eu falei, não, eu vou fazer a UERJ. Eu falei, você está louco? Teus amigos, todo mundo está, né, já se dando bem, você vai sair de um troço que você não sabe o que vai acontecer. E quando eu me formei, a época que eu me formei,
era uma época que não tinha assim muita necessidade de se fazer especialização. Você saía da faculdade com uma formação bem razoável, que hoje infelizmente não se sai, e você conseguia fazer a tua clínica, começava a trabalhar num emprego aqui, emprego ali, num sindicato aqui, numa clínica lá, de repente você já estava com o teu consultório e as coisas estavam caminhando. Eu lembro que colegas da minha turma, não, você está maluco fazer especialização? Vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar aqui, né? Eu falei, não, eu tinha aquilo na minha cabeça como uma coisa muito certa, talvez influenciado por meus gurus, e eu lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha onde cair morto lá, não tinha onde morar, não tinha nada, fui morar dentro do hospital, graças a Deus consegui. E sem dinheiro? Zero dinheiro, zero. Eu saí, na época que eu estava na Marinha, lógico, a minha ideia era guardar dinheiro para eu poder fazer meu curso quando eu estava no Rio de Janeiro, quando chegasse no Rio de Janeiro. Naquela época ainda não tinha começado a residência, porque antes era só a especialização. Tinha começado a residência. Residência você recebia, a especialização se pagava. E nesse ínterim meu pai faleceu. E a gente estava com minhas irmãs mais novas e querendo estudar também, com todo mundo com aquela chance que tinha que dar, né? E aí a gente deu uma segurada e se ajudou e as coisas fluíram, deu tudo certo. Todo mundo passou no vestibular, todo mundo se deu bem. E só que eu fiquei duro, eu cheguei no Rio de Janeiro duro. A história mais engraçada é que, como eu não conhecia nada no Rio de Janeiro, eu fui fazer a prova no Rio, na UERJ, e eu não sabia nem onde era a UERJ, né? Eu lembro que eu peguei um ônibus do Rio Grande para o Grande Rio, né? 33 horas de ônibus no toco. Cheguei lá, não sabia onde era nada. Cheguei 3 horas da manhã, a prova era, sei lá, 8 horas da manhã. Cheguei lá, fiz a prova e o comandante falou, você vai ter que voltar no mesmo dia. Meio-dia eu peguei o ônibus, voltei para Rio Grande, porque eles me aliviaram um dia só. Quer dizer, fiquei 2 dias, na verdade, por causa da viagem, né? 33 horas. 33 horas? 33 horas no balaio. E aí eu fiz a prova, e aí o telefonema mais esperado, acho que do século, né? Ele ligou que eu tinha passado. Então, é lógico, quando eu passei, eram 2 vagas. Uma vaga pela residência, aliás, 2 vagas pela residência e uma vaga para especialização. Os 2 amigos meus que passaram na residência, um gabaritou a prova, o outro acertou 95% da prova. E eu não passei. Eu passei na especialização. E aí, lógico, também um pouquinho da influência do Manuel Eduardo, que conhecia muito o professor Paulo Pinho de Medeiros, que é pai do Paulo José, falecido já os 2, que eu sei que teve uma mãozinha para eu passar. Mas, enfim, o Paulo disse que não, mas eu sei que sim. Mas, enfim, quando eu cheguei no Rio, eu falei, bom, agora eu não tenho dinheiro nem para ficar aqui, 2 anos, na verdade, na época, eram 2 anos, e eu não tinha condições de ficar, eu não tinha lugar para morar, não tinha nada. Cheguei lá... Você estava morando dentro do hospital? Dentro do hospital. Não, o hospital tinha 3 andares de residência, um prédio anexo, embaixo era o necrotério, em cima eram os residentes de medicina, né? Mas como tinha residente de bucomaxilofacial, eu ficava lá também. Foi a melhor época da minha vida, mas eu cheguei lá e não tinha dinheiro para nada, né? Aí eu cheguei lá a conversar com o professor Paulo Pinho, que é o pai do Paulo José. Ele falou, não, filho, fica tranquilo que tá tudo resolvido. Foi lá, me safou o curso, eu não paguei nada o curso, graças a ele. Isso eu, puxa, me dá presente. Nossa. E aí eu consegui fazer o curso, né? Foi maravilhoso. Foi a época mais dura da minha vida, foi a época que mais aprendi na minha vida. Mais aprendi. E ele te deu... Lógico, você construiu uma relação e se dedicava, acho que mais do que os outros, né? Eu tinha que fazer por mais que merecer. E ainda tinha o agravante que os meus amigos já estavam bem aqui. Eu remando lá, não tinha dinheiro nem para vir para Curitiba. Vim acho que 1 ou 2 vezes, não tinha condições. Mas foi um período maravilhoso, que eu tive um relacionamento fantástico com várias áreas. Me ampliou meu conhecimento. Eu entrava em cirurgia, porque os caras eram residentes de otorrino, de ortopedia, de oftalmo. Eu entrava em todas as cirurgias. Os caras, não tem quem vai me ajudar? 2 horas da manhã. O João vai lá. Eu ia lá. Então, eu aprendi a fazer amígdala, aprendi a fazer acesso subclavicular, aprendi a remover ilíaco, aprendi a remover calota, tudo com esses meus amigos, que não tinha nada a ver com o meu curso. Mas as pessoas eram tão... A gente
era tão junto, tão grudado nesse aspecto de um ajudar o outro, que, pô, só foi alegria, né? Então foi uma época dura, mas a mais produtiva e maravilhosa que eu podia ter. E te Na época, preparou muito, né? Nossa, ali me deu uma bagagem. E eu tinha recém pego o Paulo José, que ele fazia um pouco tempo que ele tinha voltado dos Estados Unidos, né? Que é o grande guru nacional da cirurgia maxilofacial. Sim. Então ele estava voando também, né? Então o que ele passou para a gente agarrou. Quem agarrou, agarrou com unhas e dentes e foi tudo certo. Foi uma época maravilhosa na minha vida. Mas muito disso pelo teu esforço e pela tua dedicação, né? Que Também. você ganhou, que não foi nenhum presente, foi talvez uma troca, né? Eu agradeço isso até hoje. Toda vez que eu encontro com o Paulo, eu falei, estou te devendo ainda, não consigo te pagar. Não consigo te pagar. Ele vem para cá, a gente sai, conversa e fala, minha dívida ainda continua, estou te devendo. Eu levo ele na minha casa e falo, metade aqui é teu. Então, uma relação muito, nossa, fantástica. E que bom isso, né? De tantos anos de carreira e tanta... Porque acho que talvez a devolução ele já sabia que ia ser para muitos pacientes aí, que a gente foi entregue para muita gente aí, né? E ver o teu olho brilhando quando fala sobre isso diz muito, né? Sobre o teu amor à tua profissão. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso fez um diferencial na minha vida. E quando eu voltei, o Dr. Manuel estava aqui ainda, ele estava no Hospital Evangélico. Na época, o Hospital Evangélico era uma referência aqui em Curitiba, no Paraná, em bucomaxilofacial, que tinha o professor Walter Gondalini, já falecido, que era um excelente cirurgião, formado também no Rio de Janeiro, só que não na UERJ, foi lá na UF, na Federal Fluminense. E era um profissional de primeiríssima qualidade. Mas ele faleceu um jovem, com 42 anos, ele faleceu, um infarto fulminante. E aí ficou aberto. O hospital ficou aberto. O doutor Manuel já estava em fim de carreira, falou, não, a vaga é tua. E eu cheguei aqui, imagine, todo o gás do mundo, né? Eu queria operar desde o porteiro até o dono do hospital, né? A gente chega cheio de gás, né? E aí, sem percalços vão acontecendo, aí tem os calos da vida da gente, né? Que a gente sempre vai ter, né? Graças a Deus eu tenho mais amigos do que inimigos, mas são pessoas que talvez... nem sei dizer porquê, mas a vida cuidou deles, eu nunca precisei mexer uma vírgula para fazer mal, falar mal de ninguém, porque eu nunca precisei, graças a Deus, disso. E as portas foram se abrindo para mim. O André Zeto foi um cara que me ajudou quando eu cheguei, ele fez a mesma formação que a minha, quando ele terminou eu comecei. Ah, é? Ele fez lá no Rio também, né? Ele no Rio, eu sou contemporâneo dele, quando ele acabou a residência eu entrei na residência. E ele me abriu as portas, e aí... coincidentemente, no ano que eu voltei, para minha sorte, abriu uma vaga na cirurgia na Federal, na cirurgia 1, que é exodontia e anestesiologia. Lá que são duas cirurgias, na cirurgia 1 e cirurgia 2. Na exodontia e anestesiologia, que é onde E aí eu fiz o concurso e passei. Né? Então foi perfeito, né? Tudo se chegou, fiz a prova, passou e as coisas caminharam. Aí surgiu depois o Centro de Fissurase, que eu trabalhei lá há 22 anos. E que foi maravilhoso, foi uma escola maravilhosa, eu consegui ajudar muita gente, e isso é uma coisa que eu sinto a falta hoje de não poder ajudar mais, porque eu não tenho nenhum serviço público, eu não faço parte de nenhuma equipe de bucomaxilofacial, talvez por minha culpa mesmo, mas assim, eu não tenho nenhum atendimento a público, só na faculdade. Falta isso? Muita falta. Mas eu senti mais falta já. Depois que vieram os filhos, eu senti menos falta. Mas foi uma ruptura muito abrupta, né? Foi por WhatsApp, depois de 22 anos, você não precisa vir mais. E assim, foi meio cruel nesse aspecto. Então, isso porque a gente ajudava muita gente, muita gente. Teve época que a gente fazia mais cirurgia que no Rio de Janeiro. Teve época que a gente fez mais de 300 cirurgias ortognáticas no ano, sendo fissurado. Mais de 300 cirurgias ortognáticas. Muito mais. O CAIF chegou primeiro que o Centrinho de Bauru? Como? Depois. Já existia o Centrinho. Mas histórias passadas, né? Eu sinto muito porque tem muitos pacientes que vão me procurar para eu poder ajudar e eu não tenho onde levar esses pacientes. Eu não tenho onde levar um paciente do SUS para operar. Estou com pacientes agora que me indicaram lá do HC para fazer síndrome de Eagle. Ninguém quer fazer, eu faço.
não tem onde levar o paciente é do SUS. Né? Então isso Tem corta uma o coração. burocracia Não, nisso. corta o coração porque ou você faz parte ou você não faz parte. Entendi. Eu não faço parte. Né? E aí tem os fatos inexplicáveis. Por exemplo, eu sou da Universidade Federal do Paraná, existe um hospital das clínicas, que teoricamente eu deveria poder acessar o hospital. É proibido. Não pode, não entra. Não. Quem disse? Não sei, não pode, não entra. E com Então, tanto a oferecer, né? Eu sempre falo, a universidade não usa nem 10% da minha capacidade. E olha que eu não tenho muita capacidade não, mas não usa nem 10% da minha capacidade que eu poderia oferecer para pacientes, levar alunos, fazer. Então, o que deu para eu fazer nesse tempo, eu fiz. Eu sempre tenho alguns, né, eu nunca esqueço das minhas origens e dos meus gurus. O Manuel Eduardo foi um deles. Ele falou assim, olha, João, eu fiquei 44 anos na universidade, eu escolhi 4 pessoas. 2 eu errei, uma morreu e só ficou você. Não me decepcione. Né? E aí eu tenho visto isso, estou há 34 anos na faculdade, não, 33 anos, 32, sei lá. Eu selecionei 3 ou 4, acho que tem 1 ou 2. Um faleceu, o outro foi para outra área. Então, assim, são coisas que você vai vendo né, o ciclo se repetir, as coisas vão acontecendo. Eu acho que faz parte da vida. Lógico que depois que você adquire um certo tempo, casei, tenho 3 filhos maravilhosos, um agora até passou no vestibular em primeiro lugar. E vai fazer o quê? Fazer engenharia de bioprocessamento e biotecnologia. É um curso novo, muito legal. E aí você, né, desacelera um pouquinho, você tem foco para outras coisas também. Né? Mas a paixão ainda é o exercício da profissão. E o senhor comentou até um pouquinho lá atrás, falando que lá atrás, na tua época de faculdade, já você saía com uma base, mas não saía pronto. E hoje ainda pior. Muito pior. Não prepara para... A gente é visível essa diferenciação porque eu eu fui formado lá. Tá. Né? Puxa, falar disso assim um pouquinho às vezes é um pouco complicado. O que acontece? A grande maioria dos professores que foram meus professores foram professores, não vou dizer ao acaso, mas são professores que tinham seus consultórios, tinham suas clínicas, trabalhavam, exerciam a profissão de cirurgião dentista, né? Traziam a experiência deles para os alunos. Mas e a experiência tua pode ser que seja errada. Não, traziam a experiência deles baseado numa literatura. Então, se você lia, porque às vezes tudo que está escrito no livro não dá bem para aplicar bem direitinho ali, né? Você tem que ter algumas coisinhas que você tem que... Então, essas pessoas tinham essa experiência e passavam essa experiência para a gente. Então, você saía com um pouquinho mais traquejo para resolver muitas coisas, né? Só que esses professores foram se aposentando, né? O tempo foi passando para todo mundo, né? Eu já estou na bica já para aposentar também. E aí foram entrando professores mais novos com outras ideias. São professores que alguns deles nem clinicaram, né? Mas fizeram sua graduação, sua pós-graduação, mestrado, doutorado, e que se capacitaram, né? Se candidataram às vagas de professores e hoje são professores lá. Então, a gente vê no nosso curso especificamente, que é um curso eminentemente prático, em que a pessoa tem que ter habilidade técnica para exercer sua profissão, não basta você só falar do que está no livro, você tem que mostrar na prática. E hoje você tem menos, né? Então, o viés da Faculdade de Odontologia da Federal, muitos anos, foram formar bons profissionais clínicos que o sujeito sabia fazer uma exodontia bem feita, sabia fazer um preparo. Não era o especialista, mas ele tinha uma base boa. Sim. Hoje ele não sai com essa base boa, não. Em nenhuma área, inclua a minha. Sabe? Então foi se perdendo um pouco o viés, talvez um viés mais de pesquisa, que nós nunca tivemos essa vocação, né? Porque a gente nunca teve estrutura, né? E até coincidentemente, com essa questão da minha filha passar na área de engenharia, eu não conhecia muito bem a engenharia. A engenharia é outra Universidade Federal do Paraná, não tem nada a ver com a área de saúde. É outra universidade. Uma universidade que tem uma integração
com o privado, empresas estão lá dentro. Poxa, para você levar um anestésico para eu testar lá, eu tenho que pedir para o Papa para poder levar, para botar lá para eles testar. Não dá, não pode, é proibido, não sei o quê. Para eu levar um aluno para fazer um acompanhamento na época do hospital, não pode, vai que ele é atropelado, o seguro não garante isso para ele. Quer dizer, era tudo não pode, tudo não pode, e a coisa vai mexendo, você vai perdendo, você vai com estímulo, você começa num trabalho que toda hora diz não, você fala, então vamos tocar o barco de outra maneira. E eu vejo isso totalmente diferente na engenharia. Eu fiquei assim, apaixonado. Falei, poxa, pelo menos a universidade demorou 30 anos para ver que ela tinha uma resposta. E lá pode. Lá tem empresas dentro dos cursos para o cara fazer a prática. Quer dizer, por que eu não posso botar uma empresa lá dentro para o sujeito saber o que é uma empresa? Não, porque não pode ganhar. Não é ganhar, é para apresentar o material. Eu não consigo levar um contador para dar uma palestra, para mostrar para o aluno como é que faz para abrir um consultório, se é pessoa jurídica, pessoa física. Não pode, não, é difícil, aqui não pode, complicado. Aí você prejudica a formação. O sujeito sai da faculdade, não sabe o que ele faz, se dá nota fiscal, se ele escreve, o que ele faz. Ele não sabe tecnicamente, perdendo também, sim. Porque o que acontece no mundo fora, hoje eu digo que é muito diferente do que acontece na faculdade. Né? Você falar de reconstrução, até mesmo uma exodontia simples, que você fala, poxa, mas a exodontia não muda. Muda. Hoje você faz com muito menos trauma, com alguns instrumentos diferenciados que você fazia anteriormente, e sempre preservando o alvéolo com a finalidade, talvez, de um paciente conseguir botar um implante, que hoje é viável, tem acesso nas universidades, em cursos vários, com um preço acessível. Então, quase que qualquer um da população tem acesso a isso, mas hoje você não tem uma formação no básico, que seria você cuidar de fazer uma extração bem feita, chamar alguém que, tem um biomaterial tal, vamos testar aqui, então bota para os alunos fazer aqui. Eu tenho certeza que as empresas estão interessadas nisso. Sim, total. Mas não pode, não dá. É difícil, é impossível. E aí trava as especialidades, trava, né? Tudo. Trava algumas carreiras aí também. Exatamente. Se imagina a parte de dentística, que tem N resinas hoje, que eu não entendo muito bem, mas N materiais novos de moldagem, de restauração. Não, a gente usa o basicão lá, é o que tem, e cada vez tem menos. Né? E corta daqui, corta dali. O ano passado não tinha gás, outro dia não tem soro, e assim vai. E sem um incentivo, né? Que se você fala assim, não, a empresa pode entrar aqui. Eu tenho certeza que qualquer empresa gostaria de mostrar o seu fio de sutura, mostrar a sua agulha boa, o seu biomaterial, qualquer coisa. Estou falando da minha área, né? Que a gente, o resto, N outras coisas, mas não tem, cara. Isso até faria com que a tecnologia chegasse com mais propriedade. Agilidade Você também. poderia fazer uma pesquisa em cima do material. Olha, está aqui o material, o Maxifix, como é que funciona? Não, me dá aqui que eu vou mostrar, vamos botar aqui para um exemplo, né? Lógico que é outra história, mas que eu quero me referir que você tem alguma coisa que alguém testou. Você pega 2, 3 alunos, põe numa iniciação científica, pega um aluno de mestrado, doutorado. Então, não tem, não pode. Aí fica correndo atrás do rabo lá, a coisa não vai nem para frente nem para trás. Então, por isso eu digo que hoje se forma menos dentista, menos informação que poderia se formar, eu acho. Até o Leandro esteve aqui, o Leandro Clipper esteve aqui recente, e ele comentou também, professor, e falou que o quanto tem mudado o perfil dos alunos, né? Exato. E com tecnologia, que ele falou até que explicou para um aluno como fazia um procedimento, ele saiu, o aluno virou as costas e foi ver no YouTube como faria, porque é o tipo que eles estão acostumados a... E aí é uma questão, né, cultural, questão da geração também. Da geração. Lógico que a qualidade dos alunos, e aí entra uma questão política que, né, vamos discutir um pouquinho só, mas é questão de cotas. Agora, a minha filha disputou com 12 vagas, o resto eram cotas. Eu vi, agora não sei qual curso lá, medicina mesmo. Você tem das 160 vagas, lá deve ter mais da metade, é cota, né? Eu acho que a cota é o recibo do fracasso na educação básica, né? Eu tive uma educação básica fantástica, só escola pública. Lá em Irati, só escola pública fantástica. E na escassez, né? A minha irmã, ela passou em Ponta Grossa em primeiro lugar em odontologia, só com a escola pública, só em Irati. Quer dizer,
uma formação fantástica. Quer dizer, e hoje não tem isso. A escola pública caindo aos pedaços, e é isso que eu estou me referindo ao fracasso, né, dos modelos, N modelos adotados, que só fracassaram, só foi perdendo. As escolas privadas têm os clientes, como as faculdades, sim, que não são alunos, são clientes, que tem que passar, né, que a política é passar. E não que eu seja a favor de reprovar, mas, poxa, tem que ter um mínimo para sair daqui. A minha irmã mesmo, que lecionou um tempo na UERJ, ela falou assim, as pessoas de cota, talvez foi a primeira universidade no Brasil que começou a introduzir cotas, as pessoas não conseguiam falar, não sabiam falar, mas já estavam lá no curso sabe? Então, assim, você não prepara pessoas. Entendo que você queira ajudar uma pessoa carente, isso tudo é compreensível. Mas a gente tem que ter um nível, né? Infelizmente, vou dizer uma coisa até um pouquinho meio pesada, mas a universidade não é para todo mundo, não. A universidade não é para todo mundo, né? Ah, mas é só para a elite que pode estudar, que pode pagar? Não, mas depende do sujeito se esforçar também. Tem que querer também. Tem que querer, né? Também, sabe? Então, e a gente não vê isso, sabe? E aí entra essas gerações que o cara... poxa, o sujeito está lá se dedicando, mostrando... a gente está no YouTube, eu canso de ouvir, agora, esse último... Você não vai mandar a sua aula, os seus slides para o nosso WhatsApp? Eu falei, não, esses slides são meus, eu que fiz. Não vou. Estude. Acho que eles não sabem nem onde é a biblioteca mais, acho que nem sei se existe em biblioteca, tem uma biblioteca fantástica, né? Na Federal, fantástica a nossa biblioteca. Eu acho que os alunos não sabem nem onde é. Não precisa mais, né? Porque o sujeito vai num tablet desse, vai num celular e... Quantos PowerPoints você recebeu dos teus professores? PowerPoint na orelha, vai atrás, né? Aí você põe referência, mas eu vou ter que estudar. Eu não sei, um colega me falou assim, não, eu botei um artigo, só que o artigo era em inglês. Daí os alunos foram reclamar na coordenação, que como é que eu podia mandar um artigo em inglês para os alunos, eles tinham obrigação de saber inglês. Eu falei, claro, sim, tem. É isso que eu estou dizendo, não é para todo mundo, é isso mesmo. E às vezes acaba tirando vaga de quem tem muito interesse, né? Muito interesse. Você mesmo não passou em algumas provas, né? E claro, queria muito, e estava dando sangue. Sabe, então assim, só que agora você tem essa facilidade, né? Pô, o sujeito, não, porque eu sou da raça tal, porque eu sou descendente de índio, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Sim. Mas assim, o que está pecando e o fracasso está na escola, no ensino básico. Mas tem um pouco de resiliência aí também, né, doutor? Porque você comentou agora que na tua época tinha a cirurgia 2h da manhã, você estava lá. Você tinha a cirurgia, eu quero. E te chamavam, estava em todas. E é difícil hoje, né? Porque tem muito jovem que, hoje eu não posso. Vou contar alguns casos rapidinho aqui. Quando eu estava na graduação, a gente tinha um estágio lá no Hospital Evangélico que a gente ficava de plantão 24 horas. 24 horas de plantão. E aí no dia seguinte, normalmente tinha, dependendo do dia, né? Obviamente tinha a cirurgia com o professor Walter Gondanino. Eu cansei, mas não foi nenhuma 2 vezes. Eu cansei de ficar na porta do centro cirúrgico e falei assim, não, hoje você não vai entrar. A vontade era de matar ele, né? A vontade era essa. Mas amanhã eu entro, e depois eu entro. Hoje eu chamo, isso quem me conhece sabe como funciona. Eu marco cirurgia às 7 horas da manhã, porque eu gosto de operar cedo. Professor, é muito cedo, né? Eu posso chegar mais tarde? Vou mais adiante. Professor, eu não pude ir porque eu não tinha Uber, não tinha como um carro me levar. Eu falei, mas não tem ônibus, não. E pasme, o ápice, a gente vai receber para isso? Eu falei, não está pagando não para vocês irem ver, não. Juro para vocês. Para assistir. Para aprender. Para aprender. Sabe? Então, assim, cara, hoje está num nível, assim, o nível dos alunos que eu não sei te dizer. Para você achar um cara para te ajudar hoje, para ver a cirurgia, nem... é raro você conseguir, mas não ajudar, que eu digo, ver lá a cirurgia, não tem interesse. Eu cansei de convidar e não convido mais. Não convido mais. Até acaba sendo um conselho, uma dica preciosíssima para quem está começando, você residente, você aluno que está na odonto, se fizer um pouco mais, se dedicar muito. Mas é muito pouquinho mais, sabe? E ele vai se destacar, muito, né? Muito. Hoje, olha, quem lê uma coisa já está se destacando.
E vai se diferenciar no mercado, com certeza, né? Eu acho que assim, ainda não caiu, as pessoas não estão... Não sei se o mercado está tão diferente assim, mas as pessoas estão achando que vão se formar e as coisas vão continuar como eram, né? O meu pai vai continuar me pagando, acho que eu vou continuar morando na casa do meu pai e acho que a vida vai continuar assim. Eu não sei, a impressão que eu tenho. Vai terminar a recepção do consultório, vai estar cheio de pacientes esperando por ele. Essa ideia, eu acho que vai ser isso. Eu não sei de onde que vem essa ideia, sabe? Mas pode ser. Mas é de cabo a rabo, no Brasil inteiro, não é aqui em Curitiba especificamente, em qualquer lugar. E talvez nem só da especialidade, não. né? Da odontologia. E nem só da odontologia, a medicina também, muita gente assim. Ontem até eu falei com um colega que um troço de engenharia, o cara é engenheiro, mas não sabia nem trocar uma lâmpada, não sei como é que trocava. Quer dizer, as pessoas não têm, por isso que estão tão distantes, parece, da realidade. E não sei, tomara que dê certo para eles depois, né? Sim. Né? Eu busco ajudar dentro do que eu posso. Agora também, né, as pessoas têm que ter um pouquinho de interesse. Sim. Né? Sim. Ser provocadas, não sei como, mas provocadas. Né? Querer também, né? Querer. Agora falando um pouco mais da especialidade, doutor, hoje, lógico, a gente está falando de formação do bucomaxilo ou do dentista, né? A gente sabe que tem uma relação muito próxima ao bucomaxilo com o ortodontista, né? E participa diretamente do preparo dos pacientes. E uma dúvida que eu tenho, e aqui eu tenho a oportunidade de perguntar para o doutor João Carlini aqui. É uma relação. O ortodontista prepara o paciente, mas ela tem a especialidade tem as suas limitações na correção do paciente. Para quem não acompanha a ortognática, a oclusão seria a mordida, né? Exatamente. Ele tem as suas limitações, claro, que são normais, né? Claro. O ortodontista ainda tem um receio de encaminhar para a cirurgia? Ou se eu encaminhar, eu vou estar pecando, eu não vou estar dando tudo de mim? Tem isso? Tem muito disso. Eu acho que também está influenciado pela formação. Né? A gente tem colegas que desconhecem. Né? E às vezes eu coloco uma situação muito peculiar, às vezes no curso que a gente vai falar, que você dá para um protesista resolver um problema de um paciente que tem uma relação. Não, eu coloco uma prótese, projeto aqui os dentes, eu que resolvo a questão protética, no caso cirúrgico. Se der para um ortodontista, dependendo do ortodontista, não, isso aqui eu resolvo, extrai o dente, não sei o quê, e resolve. Basicamente resolve, camuflagem e tal. E para o cirurgião tudo ele quer operar. Na verdade, se ele tiver um pouquinho de bom senso, de discutir, pelo menos, ou, no mínimo, oferecer uma segunda opção de tratamento. Eu vejo muito, mas muito no meu consultório. Doutor, nunca ninguém me falou isso. Mas por que nunca ninguém me falou isso? Isso no segundo, no terceiro tratamento ortodôntico. Já custou dinheiro, já custou saúde, custou tempo, né? E não resolveu o problema. Né? Por quê? Talvez uma reticência, às vezes, não, mas vamos evitar. Né? Mas ofereça para o paciente. Só que você tem jeitos e jeitos de oferecer. Eu sempre falo, cirurgia ortognática é uma cirurgia, falando de um modo mais pejorativo, é uma cirurgia muito difícil de se vender. Por que é uma cirurgia difícil de vender? Porque o paciente está bem. Ele tem uma deformidade, mas ele come, ele sai, ele beija, ele tem aquele rosto, a família dele conhece, ele vive. Diferente, por exemplo, de um paciente que sofreu um acidente, sofreu uma fratura de mandíbula. Ele quer resolver aquilo lá amanhã porque ele quer ter o rosto que ele tinha. E o paciente de cirurgia ortognática, ele fala, se chegar para um paciente saudável, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia sob anestesia geral, tem risco daqui, tem risco dali, vai fazer parestesia, vai fazer não sei o quê. Poxa, o cara... Né? Vou te dizer, vou exemplificar aqui uma maneira. Tua filha de 17, 16 anos, uma mandíbula um pouquinho para trás, né? Com a mandíbula um pouquinho mais para trás em relação à maxila, em que o ortodontista, se ele fizer extrações de dente e compensar aquilo, talvez resolva. Mas o prejuízo da estética facial, que hoje é um apelo gigantesco dos pacientes, vai detonar o paciente. Né? E você chegar, você e tua esposa, com uma filha de 16 anos, olha, a tua filha vai ter que fazer uma cirurgia ortognática no hospital sob anestesia geral. Né? E é difícil de convencer. Ele vai achar respostas certas
e vai achar uma certa ou duas certas, vai achar 8 erradas. Não, eu resolvo isso dessa outra maneira, eu resolvo dessa maneira. Aí o que acontece? Fica aquele caso mal resolvido. Sim. Talvez, até com um pouquinho de compensação, a camuflagem, é uma forma de tratamento, em casos... Mas hoje o apelo estético é gigantesco dos pacientes, né? Pacientes que concluíram o tratamento ortodôntico vão nos procurar dizendo, não, mas eu sei que meus dentes estão certinho, mas minha face está horrorosa, eu não quero, eu quero outra face. E aí se fala o quê? Né? Hoje ainda, em algumas situações, você consegue fazer manipulação de plano oclusal, consegue não alterar aquela oclusão e mudar a face do paciente. Mas, em muitos casos, se ele tivesse já ofertado isso lá atrás, a gente teria poupado tudo isso, né? E, lógico, às vezes, falando um pouquinho, talvez, do desconhecimento do ortodontista em relação à cirurgia. Porque ainda se tem aquele estigma, não, vai operar, vai para o hospital, e vai para a UTI, e vai não sei o quê, e vai acontecer, e vai ficar com a boca amarrada. Hoje mudou Por 40 totalmente. dias no pós. Mudou totalmente. Quando você fala isso, ontem eu atendi um paciente, o marido, a mulher tinha feito a cirurgia ortognática 20 e poucos anos atrás em São Paulo, falava, fiquei com a boca amarrada. Eu falei, isso não vai ficar. Mas como? Não precisa mais. Né? Mas hoje tem placa para fora. Não, é fio de aço, fica amarrado. Quer dizer, mudou. Né? Só que a pessoa às vezes não tem na formação a informação correta para dar para o paciente. E já, eu sempre falo assim, o paciente confia 10 mil vezes mais no ortodontista do que no cirurgião, porque ele convive com o ortodontista 2, 3 anos de ortodontia. Aí se o ortodontista fala assim, você vai ter que ir lá com o João fazer o siso. Ele vai, não quer saber se o João é preto, branco, cor-de-rosa, cobra caro. O ortodontista é a pessoa de confiança dele. Então se o ortodontista fala assim, não, a cirurgia não, é muito complicado. Quer dizer, dê a chance ao paciente dele ouvir um cirurgião falar a sua versão. E tem tantos benefícios, né? Nossa Senhora! Hoje a gente tem não só o benefício estético, que é um grande apelo, mas questão de saúde, de apneia obstrutiva do sono, que a gente tem um benefício fantástico, problemas, né, articulares, problemas periodontais, enfim, N situações e uma gama de pacientes que eu tenho operado, uma faixa de pacientes que fizeram um tratamento compensatório com prótese. Então, o paciente de mais idade tinha uma prótese total que fazia a compensação, extraíam-se os dentes e o paciente era, por exemplo, um classe 3, né, que é aquele que o paciente tem o queixo mais para frente, e o sujeito colocava uma prótese compensada para cá ou compensada para lá. Só que com o advento dos implantes, você fazia um braço de alavanca muito grande. Então, pacientes que com prótese total, com protocolo, eles querem resolver a questão funcional, melhorar a situação. Então, você faz de ortognática em pacientes de mais idade, que até não é tão a rotina, para você ter o benefício. Quer dizer, todos os pacientes têm um benefício, não só no aspecto estético, mas funcional, principalmente de mastigação, respiração, que é questão de saúde. Né? E a internet também não contribui muito, né? Porque se o paciente quiser pesquisar como que eram as cirurgias, ele vai encontrar um monte de bobagem. Ele vai encontrar de tudo. A cirurgia que levou 12 horas, cirurgia que levou 3 horas, cirurgia que ficou internado no UTI, paciente que fez transfusão. E hoje você não tem como dizer para o paciente não vá na internet, né? Os pacientes hoje vão no consultório já com o teu currículo, já sabe quem você operou, onde você fez, como é que você fez, como você foi. Então, assim, eu não jamais eu digo que o paciente não vá atrás, mas eu falo para o paciente, primeiro pergunte para mim, porque cada um tem a sua rotina. Se você, com as pessoas que você já entrevistou aqui, cada um tem a sua rotina. Se você perguntar para mim, a minha rotina é diferente. E a minha rotina é diferente de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Eu mudei, vai mudando, você tem que evoluir. Hoje você tem ferramentas melhores, você tem materiais de corte, por exemplo. Eu comecei com broca, depois com serra, hoje o ultrassom. Quer dizer, você tem benefícios para o paciente que talvez quem não é da especialidade, por exemplo, não sabe passar essa informação. Sim. Então, eu peço encarecidamente que os ortodontistas deem uma chance de uma primeira consulta com o cirurgião, não que o paciente obrigatoriamente vá fazer o tratamento, o caso ortocirúrgico, mas que ele tenha o conhecimento, e aí a opção dele. Não, eu já sei, falei, doutor João, legal, gostei e tal, mas eu não vou fazer cirurgia ortognática. Ponto final. Vamos fazer um tratamento compensatório. Agora, me dê a chance de eu explicar como é que as coisas funcionam, né? Porque às vezes você tem uma informação errada da internet, mas eu vi um caso e a gente escuta aquelas
tragédias que infelizmente acontecem, o sujeito morreu, não sei o quê, mas não é assim, a estatística não é essa, né? A gente tem que trabalhar dentro e cada profissional tem uma forma de trabalho, tem um tempo de trabalho. Se você tem uma cirurgia de muito tempo, você tem um pós-operatório ruim, se você tem uma cirurgia muito rápida, talvez. Exato, então você tem um tempo X, embora tenha drogas hoje que consiga minimizar essas situações, mas você tem que ter um tempo de trabalho, uma segurança com que você vai trabalhar, material de qualidade que eu nunca abri mão, né? Quem me conhece já viu eu jogar material na parede, porque não tem que ter material bom, você tem que trabalhar com... A gente tem dentro da cirurgia N variáveis no transoperatório. Vamos falar só do transoperatório. Então você não pode ficar se incomodando se a luz está funcionando direito, se a serra está funcionando direito, se o parafuso a chave está pegando direito o parafuso. Isso não pode ser, isso já tem que ter resolvido. Já tem que ter resolvido. Né? Eu falo isso porque quando eu comecei, não tinha placa e parafuso no sistema público de saúde. E a gente começou com alguns sistemas nacionais que a gente tinha que segurar a chave, parece que a cabeça do parafuso nunca tinha conhecido a chave. Né? E segurava para parafusar e era uma desgraça. Então, perde-se tempo. Então, o que eu quero me referir é que tudo mudou. Hoje você tem materiais de altíssima qualidade, nacionais, importados, nem se fala, que você tem uma segurança. E você diminui o teu tempo de cirurgia, a técnica está mais apurada, as incisões estão menores, você tem menos agressividade para os tecidos, uma recuperação muito mais rápida. Mas depende do cirurgião, depende da técnica, depende do anestesiologista. Existe uma série de fatores, né? Então, o que você vê, às vezes, na internet, tem uma certa verdade, tem uma certa mentira. Às vezes, a realidade daquele colega é aquela, a minha realidade é diferente. E até a tecnologia hoje, falando até, tive a oportunidade de conhecer a fábrica onde é feita a linha do MaxFix, a Sartori. Hoje, o maquinário de produção de placa e parafuso nacional é a mesma de fora, né? Então, a qualidade, o titânio é americano, né? Então, hoje tem muito mais tecnologia e tem muito mais previsibilidade nas cirurgias que vocês tinham antes, né? As cirurgias hoje você tem, milimetricamente, você consegue posicionar a parte esqueletal, não a parte de tecido mole, mas a parte esqueletal você tem uma riqueza de detalhes com hoje os programas de computação que você tem, projetam a movimentação que você vai fazer em milímetros, menos de milímetros, para você ter uma segurança e ir para a cirurgia totalmente seguro. Antigamente a gente fazia uma moldagem, montava no articulador, fazia um traçado no papel, e que eu trabalhei 20 anos dessa maneira, porque é o que tinha de ferramenta. Né? Quando começou a ferramenta nova, passamos para a ferramenta nova. Talvez surjam outras ferramentas melhores e espero estar vivo para poder utilizá-las também. Mas o que eu quero dizer é que você passar a informação da realidade do teu dia a dia, do teu trabalho, de como você age com os teus pacientes e até passar experiências, para derrubar muitas vezes o que o paciente tem de informação errada. E às vezes, como voltando à questão do ortodontista, também não é porque ele não... É porque não é a área dele, né? E graças a Deus a gente conseguiu criar um hall de colegas e profissionais que já estão habituados com o trabalho. Alguns a gente conseguiu desbravar, outros nem tanto, e as coisas foram fluindo. E hoje a gente tem vários profissionais com técnicas de alinhadores, com técnicas de ortodontia fixa, enfim, N situações que trazem só benefício para o paciente. Né? Se diminui hoje um tempo de tratamento ortodôntico, por exemplo, você tem que fazer movimentos ortodônticos gigantescos, que leva aí 4, 5 anos, que com a cirurgia, com 1 ano, 2 anos no máximo de tratamento ortocirúrgico, está resolvido o caso. Né? Hoje, o melhor fluxo que existiria nesse processo do preparo do paciente é o ortodontista saber que é um complemento, que o bucomaxilo está lá para auxiliar. É sempre o caminho ortodontista, bucomaxilo e volta para o ortodontista, né? Sempre. Ele não vai perder o paciente. Não, e a gente não é concorrente, a gente é amigo, a gente joga no mesmo time. Então, assim, a minha rotina, né? Os pacientes... um colega, eu estou com um caso ortocirúrgico. Antes de eu conversar com o paciente, dele me indicar o paciente, a gente já vai lá, faz uma pré-reunião junto, então mostra a documentação, tal, o que você pensa fazer aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, qual que é a queixa maior do paciente, é isso, aquilo. Essa é a minha rotina.
Aí o paciente vai para o meu consultório, mas eu já conversei com o ortodontista e já vi o caso dele. Então eu já sei do que se trata. Então o paciente vai, olha, o seu caso é assim, conversei com o doutor tal, a gente vai ter que fazer dessa maneira, e a gente tem ilustrações, N casos clínicos, modéstia à parte, e o paciente vai se sentindo mais seguro, vai se soltando à medida que você vai dando a informação para ele, ele vai se sentindo seguro e mais tranquilo. Por isso que eu digo sempre, a gente tem que ter a chance, pelo menos, de conversar com o paciente uma vez, né? Porque esse paciente, eu estou conversando com ele hoje, ele vai operar daqui 1 ano e meio, 2 anos. E as portas do consultório estão abertas para ele tirar dúvidas. Olha, puxa, eu esqueci de perguntar isso, não? Pode. Ah, mas esqueci que minha avó queria saber. Traz a avó aqui, não vou explicar. Não há problema nenhum, porque esse paciente vai para a cirurgia 100% seguro do que ele vai fazer, né? E diferente, muitas vezes, do paciente que veio frustrado de um tratamento ortodôntico, que chega, olha, eu fiz isso aqui, agora o que eu faço? Ou pior, aí é desinformação. Ah, eu estou pronto para operar, o meu ortodontista disse que eu estou pronto para operar, mas eu nunca vi o caso, eu nunca vi o paciente, nunca vi, e muitas vezes o caso não está tão, vamos dizer assim, redondo para se fazer a cirurgia. E aí você fica numa sinuca porque o colega já disse que está pronto e o paciente está na expectativa que o ortodontista disse que está pronto. Mais vale uma mentira dele que 10 verdade minha, né? O paciente já chega em jejum. Já chega em jejum para operar. Aí você fala assim, não, veja, aí você tem que dar como diria o Chico, um somebody love, não, vamos ver, deixa eu conversar, vamos ver talvez porque é uma situação saia justa, porque às vezes eu falo assim, não, eu estou pronto, já quero operar agora nas férias de julho. Não, eu já quero operar. Mas não está pronto para operar nas férias de julho. E é difícil nivelar as expectativas, né? Puxa, tem pacientes de autismo, expectativa que você tem que dar uma segurada. E outros com nenhuma expectativa, né? Os jovens, voltando àquela questão dos jovens, às vezes os pacientes chegam lá com 17, 18 anos, eu não ouço o paciente falar. Ele está no celular na frente da minha consulta, a mãe está falando, o pai está falando, ele não fala nada. Como é que eu vou operar esse paciente? Né? Você não sabe nem se ele quer? Não sei nem se quer. Aí o que eu faço? Só me dá licença, eu vou examinar. Eu boto ele na sala separado, fecho a porta. Meu amigo... Larga o celular. Só para a gente conversar aqui no tete a tete. Você quer fazer mesmo essa cirurgia? Não quer? Porque senão não vai. Eu vou te dizer, na minha experiência, que os pacientes que não estão afim de tratar, não dá certo. As coisas não andam. A ortodontia não anda, a cirurgia não anda, não, sabe? E tem pacientes que não. Pô, doutor, vamos fazer? O que o senhor quer fazer? Vamos fazer? O cara que está animado também, você tem que dar uma segurada. Porque às vezes, né, a alta expectativa também é ruim. Não, mas então com isso eu vou mudar emprego, vou ganhar na loteria, vou namorar o Brad Pitt. Falei, não, calma, a gente só vai fazer cirurgia ortognática. Então, baixar também um pouquinho. Então, você tem que saber dosar essa situação da expectativa do paciente baixa e alta. E, principalmente, explicar para o ortodontista da importância dessa consulta inicial. Essa consulta inicial é fundamental. É ali que o paciente toma a decisão. Não que ele seja obrigado a tomar ali, mas são os caminhos que ele vai, até mesmo em termos de ortodontia, seguir, de descompensação de dentes ou compensação de dentes. Porque você vai, o paciente vai lá, descompensou, volta, o dente compensou de novo, você tem um sofrimento do dente. O dente começa a ter uma reabsorção, começa a ter perda óssea, você tem um prejuízo de ir e vir de dente, vai e vem, né? Então a decisão tem que ser tomada. Às vezes eu falo para o paciente, espere um pouquinho. Você não toma a decisão, não coloca o aparelho amanhã se você não tem certeza. Espere. Pense, pondere, venha conversar de novo, converse com outros colegas para você se sentir mais seguro. Muitas vezes o paciente, né? Essa segurança é construída, né? É construída, não é? Né? Então, hoje a gente tem um pouquinho mais de experiência, consegue ter mais subsídios, casos para se mostrar, vários e vários casos, então o paciente se sente mais seguro. Não, puta, já fez mais de tantos casos, então ele dá mais segurança para o paciente. E aí o ortodontista, como já conhece a gente, também fica mais fácil. Tem ortodontista que eu às vezes nem faço a reunião, porque é tão automático a conversa que a gente já... Está encaixado. Pensamento, as coisas já vão fluindo. Mas é importante você ter essa relação. Então, eu diria, como conselho, se for possível, que todo... paciente que o ortodontista detectar que tem alguma alteração que justifica uma cirurgia, mande para o cirurgião, uma primeira consulta com o cirurgião. Não precisa afirmar que tem que fazer a cirurgia, mas para o paciente ouvir o outro lado de como pode ser feito e ele ter a noção das coisas que vão acontecer. Olha, comigo teu caso vai ser assim, assim, assado, provavelmente vai ser assim, assim, assado, vai demorar tanto, a cirurgia assim, assim. E dá uma boa pincelada e o paciente já, opa, peraí, não é bem assim. Aí ele pode até ir na internet, mas, pô, o doutor disse que não é
não é tão assim, dá para fazer diferente. Sim. Ele liga para eu deixo aberta a porta, ele fala, olha, venha quantas vezes você quiser antes da sua cirurgia, para que a gente fique bem esclarecido e você fique muito segura. Ah, doutor, que eu vi que lá que faz o mento, que daí fica amortecido. Ah, vai ficar amortecido por causa disso, assim, assim, assim. Então, o paciente vai se sentindo seguro. Você tem uma resposta, tem subsídio para dar para ele dizer, olha, é assim, assim, assim que vai funcionar. Ah, mandou. Pode ser que tenha acontecido algum outro problema lá. Perfeito. Né? E as intercorrências acontecem e Só pra vocês quem faz. estão preparados para contornar essas intercorrências, Tem que né? estar preparado. Então, de tudo que você viu lá no Rio de Janeiro, Ixi, chegou aqui muito preparado, né? Mesmo Muito, nessa transição, né? muito. Deixa eu te perguntar outra coisa, doutor. Até o senhor comentou que os pacientes chegam muitas vezes orientados pelos familiares. Ou é a mãe que vem falando, o pai que vem falando pelo paciente. E tem o contrário também, né? Que às vezes Sim. o paciente quer operar e a família não quer. E São aí? situações, são situações e situações. Já aconteceu comigo algumas vezes já, de paciente mais jovem. Não, eu quero fazer a cirurgia e tal. A gente não tem que convencer ninguém a fazer nada. Eu acho que ainda mais numa situação como essa, aquilo que eu falei, o paciente está bem, não está com uma fratura, não está com dor, não está com nada. Mas se a gente sentar e ponderar, né, mostrar com imagens os benefícios, como as coisas vão acontecer, tranquilizar o paciente, eu acho que nunca perdi um paciente por causa disso, não. Nunca um paciente fala, não vai fazer porque meu pai e minha mãe não querem. Não, nunca aconteceu isso. Até porque não é interessante você operar um paciente muito novo. Né? Porque tem a questão do crescimento, dependendo da deformidade. Você vai operar um paciente aí com o ideal, seus 17, 18 anos, um eventual caso você pode até operar mais cedo, mas a média é isso aí. Ele já tem um pouquinho de maternidade, já tem um pouquinho de autonomia, e você esclarecendo bem para o pai e para a mãe. Eu nunca tive esse problema de não vai operar porque eu não quero que opere. Não, nunca tive esse problema. Eu já me debrucei a explicar e reexplicar algumas vezes para os pais sobre a necessidade do ato cirúrgico, até porque aí sim o ortodontista estava junto, né? Falou, não, realmente eu não tenho como chegar nisso aí. Né? Só com a cirurgia. Né? Quando você tem um paciente, por exemplo, com classe 3, é um paciente que ele está mais propenso para a cirurgia, principalmente se for uma mulher. Né? Se você, exemplificando, né? Se você tem uma menina com seus 14, 15 anos de idade, com uma mandíbula muito grande, ela fica fora do grupo, da faixa etária dela. As pessoas por questões estéticas. Por questões estéticas, não é nem questão funcional. Né? Então, esse paciente é um paciente que aceita mais fácil, a família aceita mais fácil operar. Às vezes quer até operar antes. É o sonho dela operar. Um paciente classe 2 já é um pouquinho mais complicado, porque ele tem a questão da compensação, ele joga a mandíbula e tal. Então, um paciente, a não ser que tenha um sorriso gengival gigantesco, alguma coisa que salta aos olhos de qualquer um. Mas se é uma mandíbula está um pouquinho para trás, talvez fazendo só uma ponta do queixo, aquelas coisas assim mais de simplificar. E aí entra você explicar, então não é a hora de você fazer, vamos aguardar a época certa de a gente fazer. Então você consegue talvez contornar por causa dessa maturidade. Né? Então depende tudo assim. Por exemplo, o paciente assimétrico. O paciente assimétrico, poxa, ele quer operar porque está atrapalhando a vida dele. Né? E a gente tem que considerar esses jovens assim, que é aparência, né? Todo mundo se vê no Instagram, se vê no Facebook, se vê na escola, é o público que se cobra, né? Cobra um do outro, né? Você tem a face. Então ele quer estar na faixa, naquele. E até tirando um pouco dessa parte de rede social, que hoje se fala muito disso, a gente estava falando sobre isso antes de começar, mas tem a parte de autoestima, de confiança, que isso abre muitas portas também para o paciente, né? Muito, sem dúvida nenhuma. Né? Os pacientes que têm algum tipo de deformidade que atrapalha a expressão dela, às vezes eu escuto o paciente, por exemplo, uma mulher, esse dia apareceu uma paciente, até uma executiva tal, uma classe 3, falou assim, doutor, eu tenho cara de mal. Todo mundo acha que eu sou mal, sou bravo. Eu falei, eu tenho a mandíbula um pouquinho para trás e sou mal também. A minha forma é ruim. Não é o queixo. Não é o queixo. Não, mas é que
e realmente dá um aspecto do paciente ser um paciente sisudo, zangado, e aí, dependendo da situação, ele vai ficar um pouquinho retraído ou ele, né? Então, atrapalhava. Esse exemplo que eu estou te dando é um paciente que atrapalhava a carreira profissional dela. E ela era uma chefe, não estou nem falando de alguém que está fazendo uma entrevista para uma empresa. Era uma chefe de uma empresa que falou, doutor, não me sinto bem, as pessoas me acham que eu sou muito bravo e eu não sou, eu sou bacana. Eu não tenho queixo, eu sou bravo. Né? Ela falou, até deu risada. Então, assim, mas esse aspecto realmente do paciente ficar um pouquinho mais retraído, acontece, compromete às vezes até o desenvolvimento interpessoal, desenvolvimento social desse paciente. Como eu te falei, você vai num grupo de meninas lá de seus 12, 13, eu falo de menino, mas menino também, né? Mas menina marca mais. Que aquela paciente tem uma deformidade que chama atenção, um laterognatismo, um prognatismo principalmente, ela fica, né, na vela, como diria antigamente. E hoje tem o bullying aí que tem mais essa agressividade, né? Que é uma bestialidade, né, que também atrapalha, e aí você fica retraído na escola e começa aí os problemas psicológicos e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente vê os dois extremos, né? Um que não quer operar de jeito nenhum, outro quer operar ontem, né? E aí a gente tem que dosar, saber. Hoje existe até a cirurgia que não é cirurgia que a gente chama de cirurgia benefício antecipado, não tem nada a ver, chama-se cirurgia precoce, que é uma outra categoria. Cirurgia precoce é um paciente, exemplificando, uma paciente de 12, 13 anos de idade que tem uma mandíbula maior, muito maior que a maxila. Então você faz uma cirurgia com seus 12, 13 anos de idade, recua a mandíbula dessa paciente, sem aparelho, sem nada. Do jeito que der, recua a mandíbula, faz a cirurgia ortognática com 12, 13 anos de idade, que não é a idade ideal, com a promessa, ou com a expectativa, não promessa, mas com a expectativa que talvez esse paciente tenha que ser reoperado lá com seus 19, 20 anos de idade. Ele já está ciente que vai precisar reoperar. Provavelmente. Aí te pergunto, uma menina que tem os seus 12, 13 anos, com uma mandíbula gigantesca, onde ela não sai, retraída, bullying na escola, né, tá restrita socialmente. Ela quer operar ontem, ela opera mesmo que tenha que fazer a nova cirurgia com 18, 19 anos, porque ela vai passar a melhor fase da vida dela, que é da adolescência, dos namoricos, do beijo aqui, beijo ali, bem. Né? Sim. Mas depois teve... Eu já operei pacientes assim, pacientes de sexo masculino e feminino, com 12, 13 anos de idade, que eu precisei reoperar com 21 anos de idade, e o outro falou, não vou reoperar, fez uma compensaçãozinha, ficou bem, né? E tudo bem, mas aí você vê que, voltando à questão, né, dos pais, né, estarem reticentes, nessa situação eles sabem que a necessidade é emergente de fazer a cirurgia. Né? Então existe essa modalidade ou essa categoria em casos muito específicos, isso não é uma rotina, obviamente não é uma rotina, mas em situações que existe um comprometimento social daquele paciente, de convívio social, de bullying, enfim, de desenvolvimento da criança, na adolescência, que talvez você tenha que fazer uma intervenção naquele momento e talvez tenha que repetir ela ou nova intervenção lá com seus 19, 20 anos para acessar o crescimento. E é um preço que vale a pena a família absorver. Um preço, digo, na vida do paciente. Não tem dúvida. Por isso que eu digo, às vezes os pais vão fazer. Aí é todo mundo a favor, não tem ninguém contra. E a fixação é com titânio igual? Com titânio igual. A gente não tem uma questão, por exemplo, no crânio você não pode fazer, né? Porque você tem que depois tirar. Não é que não pode fazer, depois tem que tirar, porque tem o crescimento do crânio. Mas na mandíbula, não. Você pode fazer com metal, um placa, parafuso, quem usa, ou só parafuso, não há problema nenhum. Depois você tira. Depois, se precisar, você tira. Se tiver que repetir a cirurgia, que às vezes tem que repetir a sagital ou outra técnica, e talvez fazer uma combinada, fazer uma maxila também. Mas não há problema nenhum, você pode reoperar. O tempo tá voando aqui, eu não tô nem vendo a hora direito aqui. Vamos ver, senão tu vai ficar cansado já da gente, né? Só falando. Dessa paciente, vamos considerar um jovem que tem classe 3, para quem não sabe o que é classe 3, o queixo bem para frente. Ela cresceu, se tornou adulta, mas ela já tem um histórico. O quanto disso pode ser genético, ou os filhos dessa paciente, desse paciente que foi submetido a uma cirurgia tão cedo, mas a estrutura óssea dela é daquele jeito. Daquele jeito. Isso tem como ser hereditário? Os filhos deles vão vir com essa mesma estrutura óssea? Sim, talvez não os filhos, mas talvez ela tenha um avô, um bisavô que era um classe 3, que era uma mandíbula grande e que manifestou na filha ou no filho. Acontece isso.
Eu já vi pais e já vi avós, classe 3, que tem os netos classe 3. Pode pular uma etapa Pode, e vir... pode. Não necessariamente vai manifestar de geração em geração. Talvez pule 1, 2 gerações, 3 gerações e surja na outra geração. Pode acontecer isso, sem dúvida nenhuma. Lógico que quando você atende um pai, uma mãe que é um classe 3, a gente está falando classe 3, não pode ser classe 2, mas o meu filho vai ter esse problema, o que eu posso fazer para resolver isso ou evitar isso? Não tem muito o que você evitar isso. E aí a gente fica um pouquinho amarrado, né? Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente tem que esperar o tempo, o crescimento, né? Por exemplo, o paciente, né, tem uma mandíbula muito para trás, a mãe já tinha uma mandíbula muito para trás, teve que fazer cirurgia ortognática e tal, mas a minha filha não queria que fizesse cirurgia, o que eu posso fazer para não fazer cirurgia? Né? Pergunta, né? Sim. Aí você vai, o leque de respostas eu acho assim fantástica, sabe? Né? Mas esquece de uma coisa, chama-se fisiologia. Fisiologia não muda, gente. Fisiologia não muda. Você corta teu dedo, tira o ponto com um dia, depois no dia seguinte você tira o ponto? Quantos dias tem que esperar? Tem que esperar 7, 10 cicatrizar. dias. Porque tem que esperar cicatrizar. Então, tem que esperar crescer, tem que esperar evoluir. Por exemplo, uma paciente aí com seus 11, 12 anos tem a mandíbula para trás, você pode usar alguns artifícios ortodônticos para direcionar o crescimento, mas se está no código genético que a mandíbula não vai crescer, não vai crescer. Você vai ter que operar ela com seus 21, sei lá, 18, 21 anos. Né? Então, assim, a ansiedade, muitas vezes, da mãe de não querer que a filha, né, o pai, enfim, não queira passar por aquilo, puxa, é difícil. Né? E o paciente de classe 3, não, vamos usar. Teve uma época, ainda tem gente que usa aquelas mentoneiras para tentar segurar o crescimento. Gente, não segura o crescimento. Você pode alterar a direção do crescimento, mas o crescimento vai ter. E, às vezes, né, quem quer ajudar muito atrapalha. Então, às vezes, é melhor deixar as coisas acontecerem para você ter uma situação, vamos dizer assim, mais pura ou mais virgem para se tratar, sim, uma situação mais favorável. Porque muitas vezes você tem algumas compensações e, pior, extrações desnecessárias, que aí você tem que... Eu já vi pacientes, já operei pacientes de classe 3 que extraíram pré-molares para retrair. Não, mas daí vai diminuir o tamanho da cirurgia. Diminuir a cirurgia não é o foco. Se você tem que fazer um movimento de 10 milímetros, 5 para trás e 5 para frente, isso não é um atrapalho. 2 milímetros a mais, 2 milímetros a menos não vai dar essa diferença. Só que às vezes a falta de conhecimento, não, eu vou diminuir a cirurgia, eu vou tentar. É um erro você tentar, numa fase de crescimento, evitar a cirurgia. Se isso está no código genético, fatalmente essa paciente vai evoluir. Mas eu tenho pacientes que... Você pode escutar... não, mas eu tenho pacientes que não precisou operar. Tem um comprometimento facial. Pode escrever. Mandíbula assim... a oclusão tá boa, mas a mandíbula está na frente. A maxila está para trás. A simetria é pior ainda, porque a simetria... Você tem uma questão de tá crescendo para um lado, aí você tenta compensar a maxila crescer daquele outro lado. Então, às vezes você faz extrações, retrai inferior, expande um lado, faz um carnaval que, na verdade, esse paciente vai ter que ser operado mais cedo ou mais tarde. Por questão estética, vai ter que ser operado. E tem outras complicações que ele, às vezes, ele nem percebe que tem. Ou dores de cabeça frequente. Dores de cabeça frequente, perda de dentes. Quando você faz muitas compensações dentárias exageradas, você tem um longo eixo do dente para trabalhar, para morder, para sofrer as forças. Se esse ângulo do dente está muito inclinado, você tem uma incidência de força de uma maneira errada. Então, se você não perder o dente, você vai perder o osso, vai expor raízes dos dentes, pode até mesmo vir a perder dente por questão de uma maloclusão. E isso gera outras situações de fala, né? Pacientes que têm dificuldade de dicção, que o fonoaudiólogo fala, mas eu não tenho o que fazer aqui, não dá. Não tem mágica. Não tem mágica, é isso que eu estou dizendo. Você tem uma questão de continente e conteúdo, né? Se você tem um conteúdo maior que o continente, como é que você vai posicionar isso tudo? Então, precisa fazer, né? Até fazer redução de língua, enfim, outras situações mais avançadas que podem ser necessárias, mas tudo vai depender de você entrar num rol de tratamento e entender que tem o seu tempo. Então, você não consegue nem evitar desse paciente desenvolver por uma cirurgia, um paciente que tem essa tendência de ir para a cirurgia com seus 11, 12 anos de idade, né? Como também você não tem como cravar que esse paciente não vai precisar operar. Né? E aí entra a questão do apelo estético também, que é uma questão que os pacientes hoje vão buscar, sem dúvida nenhuma.
Bom, ao longo de 33 anos de carreira, 33. doutor, eu nem vou te perguntar mais ou menos. 35 de formado, né? 36 anos de carreira. Eu nem vou te perguntar se você tem mais ou menos uma noção de quantas cirurgias você já fez. Eu nunca contei. Nunca Muitas. contei. Muito. E a gente faz aqui, a gente traz alguns casos, e até o Gesiel, que cuida das nossas redes sociais, ele colocou um texto bem legal da última vez, que o que nos encanta é às vezes saber das histórias de alguns pacientes, né? Que você tem várias, né? Você lembra de alguma assim que tenha te marcado, que tenha sido um caso desafiador? Ou que eu sei que tem muitas cirurgias, de lembrar assim talvez vai ser difícil, mas um caso que tenha te marcado. Todos os pacientes marcam a gente, né? A gente, não sei se a gente marca os pacientes, mas todos os pacientes marcam a gente de alguma maneira. De alguma maneira, né? Então, assim, eu vou te dizer que o abraço de um paciente, quando você está dando alta para ele, graças a Deus, eu ganho bastante abraço. Isso não tem preço. Eu acho que, sabe assim, não tem dinheiro que pague você ver que você fez a diferença na vida de alguém. E ele chegou com medo em algum momento, né? Com muito medo, né? Então, seja uma criancinha que eu vou fazer lá, uma extraçãozinha do dente descido, que ela me abraça depois que eu tirei o dente, que não sentiu nada. Tio, não senti nada, foi maravilhoso, né? Até aquele caso complicadésimo, difícil, que você faz e o paciente está confiando em você, que você, às vezes, também dá uma titubeada. Então, assim, todos esses pacientes, o abraço que você recebe, eu acho que é o que mais marca. Então, não tem um, não tem dois, tem, posso dizer até milhares, mas, assim, todos eles, assim, o que mais me marca é você ser não reconhecido profissionalmente, é a gratidão de você ter feito alguma coisa, alguma diferença na vida daquela pessoa. Então, putz, isso para mim não tem preço. É o que me move ainda, sabe? Né? A gente vê que alguns pacientes, né? Mas 100%, vou dizer, quase 100%. Os pacientes vão lá, te dão aquele abraço, puxa, obrigado, eu sou outra pessoa. Então, tem histórias, milhares de histórias assim de todos os níveis, né? De todas as idades. Mas quando você faz um caso difícil e o paciente compreende que é difícil, que muitas vezes já passou por 2, 3 colegas e a gente fala, olha, eu não sou milagreiro, não, eu faço cirurgia, né? Estudei e tal, mas assim, o teu caso é desafiador. A gente consegue resolver ou pelo menos dar uma condição melhor do que ele chegou, é o que vale. Não tem caso, não. Eu acho que todos os casos são importantes na minha vida. E até porque talvez você acompanha o paciente ali no tempo de preparo ortodôntico, então é longo, né? Longo, a gente fica trajeto. Com o paciente aí uns 3, 4 anos e eu sempre peço para voltar anualmente, pelo menos uns 4, 5 anos, dependendo do tipo de cirurgia, ou até mais, né? E assim, só o fato de você fazer, às vezes de não operar o paciente, eu me realizo. Eu vou contar um caso muito rápido. Uma paciente que não é um caso interessante, mas só o importante de você ser correto, honesto, ético. Uma paciente jovenzinha, sei lá, 7, 8 anos, caiu de bicicleta, bateu o queixo, quebrou o côndilo, né? Aí o paciente, os pais apavorados, menina de 7 anos, 7, 8 anos, visível, radiografia, escrito lá, fratura de côndilo, visível, tal, não sei o quê. E o côndilo, para quem não conhece, é esse osso Aqui a articulação, de junção. desculpa, a articulação, onde faz a articulação, a cabecinha do côndilo, às vezes, normalmente em criança, cai de skate, cai de bicicleta, você bate aqui a ponta do queixo, e isso é importante até alertar, que às vezes quando a criança bate a ponta do queixo, ela tá tudo bem. Aí a primeira pergunta que você tem que fazer, o pai, a mãe, né, fica uma dica, é ver se ele está mordendo direitinho, que às vezes ele está mordendo torto, porque talvez quebrou a mandíbula, quebrou a cabeça do côndilo, que é um pouquinho, nessa época, é um pouquinho cartilaginosa, então é mais propensa a uma fratura. Ele continua com o movimento por conta da musculatura? Dói, mas os dentes não encaixam. Então, o pai e a mãe têm que perguntar, filho, os dentes estão encaixando direitinho? Ah, não, mãe, estou mordendo torto, não encaixa como encaixava antes. É um alerta para você buscar recurso. E essa paciente estava assim, mordendo um pouquinho torto. Mas só que nessa fase, dependendo, lógico, do tipo de fratura, você não opera. Você só põe uns elastiquinhos ali e o paciente fica com uma dieta líquida, com uns 15, 20 dias, e aquele côndilo vai se consolidar torto e vai se remodelar, porque ainda tem tempo para
crescer. E eu falei, olha, não precisa operar não, mas a cirurgia está marcada para amanhã. Um colega está marcada para amanhã. Eu falei, olha, se fosse minha filha, eu não operava. Mas marcada por quem? Meu colega. Ah, tá. Meu colega. Tá. Não por mim. Não. Tá. Ela foi pedir uma segunda opinião. Eu falei, se fosse minha filha, eu não operava. Mas, doutor, tem uma fratura aqui. Tá fraturado. Eu falei, eu tô vendo. Tá aqui a fratura, inclusive. Tá no laudo da fratura. Mas a gente vai colocar 2 elastiquinhos aqui. Não precisa operar? Não. Aí entra a questão de você passar a confiança, passar a credibilidade e ser honesto, né? Ser honesto. Eu sempre falo para todos os alunos, olha, a gente pode não ser o melhor, mas seja sincero com o teu paciente, não minta. Procure ser ético, né? Faça a coisa da melhor maneira possível, que você saiba resolver. Se você não sabe resolver, você não vai se diminuir nem um milímetro, encaminhar para que alguém possa resolver, né? E não fale mal de um colega, não fale mal de quem assumiu, porque a gente não sabe as condições, não sabe como estava. Eu falei, olha, no teu caso não precisa operar, voltando ao lugar, não precisa te operar. Botei elastiquinho. Essa família me manda quase todo ano uma cesta de coisa, porque imagine, a menina ia operar, eu disse que não operar, evitei uma cirurgia desnecessária. Esse caso específico, não estou generalizando, por favor. Mas o que eu quero dizer, às vezes, a gente tem que ter a ética e o bom senso e o conhecimento. Se você acha que aquilo lá você não vai dar conta, não acha que você vai se diminuir. Ah, mas eu sou bucomaxilo, não sei resolver isso. Eu não sei resolver um monte de coisa na bucomaxilo. Eu não sei resolver um monte de coisa, eu não sei resolver na bucomaxilofacial. A bagagem... Não sei resolver. Chamo às vezes amigos. Vem gente do Rio, vem gente daqui, eu falo, pô, me ajuda aí, cara, que eu tô na onça aqui. Vou me ajudar. Quer dizer, essa humildade, essa consciência que muitas vezes o sujeito por se sair maravilhado por um curso, sair maravilhado, agora eu vou fazer isso, agora eu só faço aquilo. Eu confesso a vocês que eu já passei por essa fase, né? Não, agora é assim que faz, então agora vamos fazer tudo assim, sabe? Aquela manada. Então espere um pouquinho, espere as coisas acontecer, saiba o que você sabe fazer bem, faça bem o que você sabe fazer bem, e as coisas diferentes, peça ajuda de alguém para te auxiliar ou para te orientar, e não vá na onda vamos todo mundo tomar Coca-Cola. Não é, calma, vamos ver, talvez não precise, talvez não, vamos fazer assim, talvez assim funcione bem também. E estudar, né? E estudar, né? O basicão, né? Saber bem anatomia, técnica cirúrgica, e o que a gente não está vendo isso na faculdade, a anatomia, nossa senhora. Então, estudar é uma coisa que eu diria um conselho para quem está hoje começando. Não digo que não tenha que dominar a tecnologia Sim. Da informação, a gente tem N ferramentas hoje que na época que a gente ia buscar um artigo, você pedia lá na faculdade, fazia um papelzinho assim, levava 3, 4 meses para vir um artigo. Hoje você fizer agora, que você faz uma consulta, você faz uma tese agora aqui. Ainda mais com a inteligência artificial, que você não precisa nem escrever. Não precisa nem escrever. Você pode falar no áudio. No áudio já sai. Quer dizer, então você tem uma N ferramentas. Não estuda quem não quer. Pelo amor de Deus, sabe? Hoje é inadmissível isso, sabe? Eu acho que é um conselho que eu dou, se dediquem, porque não é só operar, né? Operar, o macaco a gente ensina, ele opera. Agora, pensar para operar é outra história. E avaliar o paciente também, né? Avaliar o contexto todo, né? Cara, que baita aula. Tem tanto assunto aqui ainda pra gente continuar. Não, bora lá. E assim, a gente tem uma honra muito grande do senhor estar aqui com a gente. E o tanto de história que você tem, e o tanto de gente que você formou, né? Sim. Né? Você forma todos os dias alunos, se você bastante como gente. professor da Federal. A maioria do pessoal aí foram alunos, não da pós-graduação, né? Mas alunos da graduação, todos quase passaram por mim já aqui. Sim. São bons, que bom que dando frutos, né? Isso E eu vou te confessar que hoje menos, né? Hoje eu não frequento tanto mais o centro cirúrgico. Mas já fui em alguma cirurgia, talvez o senhor não lembre. Sim, claro que foi na minha. Foi na minha, com certeza. E eu vejo quando você falou assim, alguém já viu jogar material na parede? Mas eu vejo a tua preocupação com o paciente, porque a cirurgia tem que acontecer de uma forma perfeita, né? A pressão que vocês têm como cirurgião, que por mais que vocês lidem bem com isso, sim, né? Sim, claro. Você tem um paciente ali, tem uma família que está esperando lá de fora. Isso é uma responsabilidade que eu fico desesperado. Sim. E hoje, e tá um cara aqui que é super gente boa e que, né, que a gente que leva muito leve, tem uma história tão bonita. E é uma forma de inspirar novos alunos, né?
que você poderia falar para esse pessoal que está saindo da residência? Saindo da residência. E é um caminho que você não consegue voltar porque já foi muito. Bastante, já andou mais que devia. E o caminho para você se destacar também é longo. Exatamente. O caminho para se destacar também é longo, exatamente aí você falou. Então, assim, não existe fórmula mágica, né? A gente tem que ter dedicação, ética. Então, às vezes, eu aprendi isso com o Paulo, ele falou assim, ó, nunca vá para uma cirurgia você precisando de dinheiro, né? Quando você vai precisando de dinheiro, você faz qualquer coisa por causa do dinheiro, né? Então, você vá pensando no paciente, em resolver o caso do paciente. O dinheiro vem. Se não vier nessa, vem na outra, né? Eu sei que isso é fácil de falar depois de um certo tempo. E principalmente quem está começando, né? Cheio de dívida. Então, você sabe a fome que passou lá atrás. Né? Exatamente. Então, assim, o conselho é você não se endividar agora. Ah, mas eu tenho que montar isso, eu tenho que montar aqui. Calma, vai lá. Pega vai lá o sacoleiro, vai lá fazer lá na cirurgia no consultório do colega, espera você se estruturar. O que não está fácil, né? O mercado tem bastante gente, mas você vai ter que se destacar em alguma coisa, né? Se dedicar em alguma área. Ah, mas eu ortognática, eu preciso do hospital, todo mundo precisa, mas você tem que começar de um dia por alguém. E o primeiro cara a ser consultado é o ortodontista. Então, começa a conversar com os ortodontistas, começa a dizer o que você está fazendo, arranja um lugar para os caras te mandarem, por exemplo, aluga uma sala tal lugar, ou trabalha no consultório de um colega, em tais horários, e comece, a vida vai começar. Lógico que não espere, né, que isso vai acontecer no segundo mês, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Na minha época, começou a fluir com 7, 8 anos. Hoje, eu acredito que com 10 anos, 10, 12 anos, eu acho que as coisas vão começar. Mas eu vou passar todo esse tempo, talvez menos. Mas tem uma escada para você achar o lugar, né? O lugar que você se sinta bem, o lugar que você acha que você vai se dar bem. Às vezes, e hoje, a gente tem um interior muito desenvolvido também. Sim. Não só a capital, mas o interior, você tem Cascavel, você tem... lá, Pato Branco, você tem Londrina, Maringá, Umuarama, são cidades altamente Foz, desenvolvidas, Ponta Grossa, que você tem caminhos. Estou falando do Paraná, mas tem outros Sim. vários lugares, né? E desbravar, talvez o seu caminho não seja aqui, seja em outro lugar, né? Mas faça aquilo que você gosta de fazer e faça sempre com ética, sempre com dedicação, que se não vier o dinheiro hoje, vem amanhã. Isso eu tenho certeza disso. Que não fiquem, não, mas eu fiz isso porque eu quero ganhar muito dinheiro. As coisas acontecem, para todo mundo vai acontecer, mas você vai ter que fazer por merecer, né? Se destacar, estudar muito, se dedicar muito, né? Não pense que agora que você fez uma residência, você está totalmente diferenciado. Você é mais um entre, 2.000 bucomaxilo que tem aí no mercado. Então, você tem que fazer alguma coisa diferente, decente, correta, faça aquilo que você sabe fazer bem feito. Se você tem alguma coisa diferente, chame alguém que tenha um pouquinho mais de experiência para te ajudar, para te orientar, que na primeira a gente ensina, na segunda você faz, na terceira você já está dando aula. Então, é assim que funciona. Se você for um cara dedicado, né, as coisas vão acontecer. Eu tenho fé que as coisas acontecem para quem... trabalha, que se dedica, se esforça. Eu tenho agora tem um menino até que tem me ajudado, ele está em Florianópolis. Eu vejo assim que está se batendo. Eu falei, cara, calma, que as coisas vão acontecer. Ele saiu da residência, né? E da residência você sai e fecha uma porta. Agora você já é um pouco mais que se vira, negão. É sozinho. Tá sozinho. E tá sozinho mesmo, se você não tá num ritmo de você... Porque às vezes o residente sempre acha que ele vai ficar no serviço, ele não vai ficar no serviço. Com o volume de cirurgia que ele operava antes. Exatamente. Não, mas eu vou ficar aqui no serviço. Não, mas você não é mais do serviço, você já acabou. Pode ir. Pode ir embora. E no dia seguinte não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada para fazer, não tem prova, não tem nada para fazer. É dureza. Então, lógico que você ter uma ótima formação, isso é prioridade, né? Hoje eu vejo assim, melhorou um pouquinho, que o colégio deu uma apertada aí, porque tinha muitas especializações de fim de semana que nivelavam por baixo a nossa especialidade. Não desmerecendo esses lugares, mas assim, requer um treinamento intensivo, diário, de 2, 3 anos, pelo menos 3 anos, para você sair um pouquinho diferenciado, com uma experiência de cirurgia. Porque fazer um curso de cada 15 dias, eu acho que se perde muito, então já começa errado, né? Já começa
não é que começa errado. O teu objetivo já não é, por exemplo, fazer cirurgias maiores. Talvez seu objetivo seja fazer um siso, seja fazer um implante, que vai te dar talvez essa habilidade. Então, o que você quer? Qual é o teu propósito? Né? E às vezes a gente vê muito assim, esse menino, não, eu gosto de trauma. Eu falei, não, trauma é legal, é bacana, no começo. É bom saber. Né? É bom saber, é interessante, né? Mas montar é mais fácil do que você desmontar e montar de novo. Então, pense que a ortognática é até a questão financeira, né? Então, assim, são coisas que com o tempo você vai vendo o que é bacana, mas tem gente que, eu tenho vários amigos que são apaixonados por trauma e fazem trauma direto. Já é uma praia que para mim não é não me atrai muito mais não, até por causa da Passou idade, também, das filharadas, que eu quero ficar em casa, né? Então são coisas que são... Agora, quem está começando não tem dia, não tem horário, não tem noite. É assim, eu já cansei de sair 5 horas da manhã para operar, sair para operar à noite. Não tem horário, gente. Tem que ter essa fome, né? Tem que ter essa fome. A palavra é exatamente essa. Tem que ter fome de vencer. E não achar que cai do céu. É ralar, ralar e ralar, que chega lá. Até rima. Que aula. Geise, alcança a lembrancinha pro doutor João aqui. Ixi, olha, ganhei até uma lembrança. Apenas só uma lembrancinha para agradecer a tua vinda. Obrigado, rapaz. Ixi, olha a caneca aí. Tô sentindo o Jô Soares aqui, né? Olha aí, que bacana. Obrigado pela gentileza, presente. Doutor, muito obrigado. Obrigado Valeu. pelas histórias aqui. E já marca na tua agenda, porque você vai ter que voltar aqui. Não, a gente volta, a gente vai falar de casa, de outra coisa. Não, tem bastante coisa para contar. Bom, a gente esteve aqui, inclusive, com os nossos apoiadores, Max Fix, mandar um abraço pro pessoal da Precision, que é quem é a distribuidora master aqui no Brasil, com um excelente material de fixação. Hoje a gente tem a segurança de falar de um material de fixação nacional que compete diretamente com os materiais importados, que a gente falou aqui, de alguns casos de tecnologia que hoje é a mesma lá de fora para fabricar esses materiais. E eu tenho a honra de ter a Max Fix aqui comigo, porque eu já acompanho de perto essa evolução desse material e que escuta muito o cirurgião. Né? Se tem alguma sugestão de melhoria, a Sartori escuta e aplica. E da mesma forma a Ortoface, que está há muitos anos no mercado, mais de 20 anos no mercado, fornecendo dispositivos cirúrgicos, principalmente na bucomaxilo, placa, parafuso de excelente qualidade e várias alternativas para a cirurgia como um todo. E eu estive aqui com o Dr. João Carlini hoje, uma honra receber um mestre com tantas histórias que a gente vai recebê-lo de novo aqui. E eu agradeço para quem ficou aqui até o final. Muito obrigado por assistir conosco, ou se você só escutou, porque tem muita gente que escuta só, viu, doutor? E agora na TV aberta também, pessoal do Rio Grande do Sul. Olha aí, ó. Não trouxemos chimarrão para homenagear os dois. Na próxima a gente vai ter aqui. Doutor João, muito obrigado mais uma vez. Gentileza. Pela honra de tê-lo aqui. Prazer foi todo meu. Conheço a Ortoface desde a época do Eliseu. É mesmo. Eliseu, saudoso Eliseu. Tivemos batalha junto, muita batalha junto. Imagino então, que tenha muita história junto. Tem. Fábio, todo mundo. Gente boa demais. Muito obrigado, doutor Carlini. Obrigado a você que ficou até o final. Siga as nossas redes sociais. Na descrição aqui vai estar a rede social também do doutor João. As redes que envolvem também toda a equipe, que eu sei que tem a cirurgiaortognática.org, se eu não me engano. Doutor, vai estar também na descrição. E a gente vai estar aqui para conectar essas pessoas que se identificaram com algumas histórias aqui, ao Dr. João Carlini também. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais. Um abraço.